Olá, vamos iniciar a nossa aula de História do Direito. Hoje, nosso tema será o direito no Brasil. Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Meu nome é Jerusa Arruda. Vamos iniciar. Acompanhem essa narrativa sobre a história do direito no Brasil. Em 22 de abril de 1500, chegavam ao litoral sul da Bahia, Brasil, as caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Foram 45 dias de viagem, 13 caravelas e 1.400 homens. O encontro entre portugueses e índios foi um choque cultural. Os portugueses acharam estranho os índios andarem sem roupa, enquanto os indígenas estranharam as roupas dos portugueses. No primeiro contato, os índios recusaram o vinho e a comida dos portugueses. Muita coisa era novidade, mas logo de cara, os índios apontaram para os objetos de prata e ouro. Esse fato despertou o interesse dos portugueses. No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no Brasil, rezada pelo Frei Henrique de Coimbra. Após a missa, a esquadra rumou em direção às Índias, em busca das especiarias. Os povos que habitavam o Brasil na época da chegada de Cabral viviam de uma forma bem diferente. Eles tinham costumes distintos e não conheciam a escravidão. O impacto causado pela chegada dos portugueses é o mesmo que causaria hoje a chegada de uma nave espacial de um outro planeta. Os portugueses realizaram a colonização dos índios de 3 formas: trabalho escravo utilizando a força bruta, a aculturação do índio para que ele fosse separado da tribo e a utilização do indígena como trabalhador assalariado. No início do período colonial, os índios eram vistos como essenciais para os negócios do ciclo de açúcar. A coroa tinha interesse na escravidão indígena, porque eles eram necessários para a produção dos engenhos. Os verdadeiros donos do Brasil sofreram devido à violência, falta de conhecimento, doenças adquiridas por causa das violações sofridas por parte dos brancos e por causa da escravidão. A principal fonte histórica sobre o chamado descobrimento do Brasil é um documento redigido por Pero Vaz de Caminha. A carta conta com detalhes aspectos da viagem, a chegada ao litoral brasileiro, os índios que habitavam a região e os primeiros contatos entre os portugueses e os nativos. Quando usamos o termo descobrimento do Brasil, parece que nossa terra não era habitada, e os portugueses foram os primeiros a encontrá-la. Dessa forma, desconsideramos a presença de milhões de indígenas, divididos em várias nações, que já habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses. Será que o termo correto a ser utilizado é descobrimento? O descobrimento pode ter sido, na verdade, uma invasão à terra dos índios. Nós observamos aqui que falar sobre o termo descobrimento é negar a história de um povo que já existia nessa terra, que foram os índios. Então, o processo do Estado brasileiro, quando iniciou o Estado brasileiro, tem uma formação a partir da contribuição de vários povos: o europeu, o índio, o negro. Vamos caminhar por essa história. Inicialmente, nós iremos apresentar um contexto geral entre Brasil, colônia, império e república. Iremos fazer algumas considerações desse direito, dessa história do direito, a partir das constituições brasileiras.
Se liga nessa história, pessoal. Brasil colônia. No Brasil colônia é um período que vai entre o ano de 1500 a 1822. Então, podemos destacar que, nesse momento histórico, dois documentos importantes de natureza jurídica. A Carta de Doação, que era um documento de natureza jurídica que transferia as capitanias, os capitães dos navios portugueses, as terras ao longo da costa brasileira, por 10 léguas, sem cobrança de tributos, e a Carta de Foral, que era um documento utilizado pelo imperador português, no qual era determinado direitos e deveres dos capitães dos navios à coroa. Então, esses dois documentos jurídicos, a Carta de Doação e a Carta de Foral, são os primeiros documentos que consolidam a forma como os donatários se instalaram aqui no Brasil. A Carta de Doação, ela tinha a natureza jurídica porque ela transferia a utilização da posse das capitanias pelos capitães. E a Carta de Foral era um documento que determinava quais seriam os direitos e deveres desses capitães. Então, fixem bem, Brasil Colônia, 1500 a 1822, documentos iniciais, a Carta de Doação e a Carta de Foral. Como se processava a estrutura jurídica no Brasil colônia? Então, a estrutura judiciária no Brasil colônia se dividia em graus de jurisdição. Nós tínhamos o juízo do primeiro grau, composto pelos juízes singulares, que eram divididos de acordo com a sua especialidade. Tínhamos um juiz ouvidor, que ele tinha a responsabilidade de administrar a justiça. Tínhamos o juiz ordinário, que era eleito e julgava casos de natureza civil e criminal. Tínhamos o juiz de fora, que era nomeado pelo governador-geral, o juiz de órfãos, que julgavam os menores, o juiz de vintena, que julgava as pequenas causas, o juiz pedâneo, que era um juiz itinerante, ele andava pelas ruas e pelas cidades para verificar quais eram as questões de natureza jurídica, e havia também os almocatéis, que julgavam os servidores urbanos. O primeiro grau, portanto, era concebido dessa maneira, era concebido e organizado através de juízes singulares. Juiz ouvidor, juiz ordinário, juiz de fora, juiz de órfãos, juiz de vintena, juiz pedâneo. O segundo grau da estrutura jurídica tinha como competência julgar os servidores urbanos. O segundo grau era formado por tribunais da relação e as decisões eram tomadas pelos desembargadores. E o terceiro grau de jurisdição era constituído pela Casa de Suplicação, que era a última instância dos recursos. Essa estrutura jurídica no Brasil colônia, ela era uma estrutura toda vinda de Portugal. Os donatários, quando aqui chegaram, eles tinham a atribuição para manter relações com Portugal, explorar a terra, beneficiar-se dessas terras e, em contrapartida, deveriam enviar parte das riquezas amealhadas aqui à coroa portuguesa. Durante um determinado período de tempo, esse processo funcionou bem. No entanto, Portugal começou a observar que cada vez menos os donatários estavam cumprindo as suas obrigações. Passado esse processo, se instaurou aqui no Brasil a questão do governador-geral, como uma forma de aproximação entre a colônia e entre Portugal. Então, o primeiro modelo que se tem aqui é o modelo de capitanias hereditárias. Esse modelo que Portugal traz ao Brasil colônia, tem relação direta com a questão específica de instaurar um regime no molde feudal, ou seja, as capitanias hereditárias se assemelhavam ao modelo dos feudos. Então, Portugal instalou aqui esse modelo. Não havia nenhuma estrutura jurídica própria, porque não havia um Estado brasileiro.
Então, todas as coisas que tinham relação com as questões jurídicas era avaliada pela documentação das leis portuguesas e pela estrutura do Poder Judiciário português. O primeiro grau eram juízes singulares, o segundo grau eram chamados juízes da relação, e o terceiro grau, que era a casa de suplicação, que, se nós fizermos um contraponto no Brasil República, seria o nosso STF. Então, essa é a estrutura. Dentro desse processo, que foi um período que foi de 1500 a 1822, há um processo extremamente relevante, porque Portugal não tinha nenhum interesse que o Brasil se tornasse independente. A ideia era fazer do país uma colônia de exploração. O único objetivo de Portugal era esse. No entanto, o processo político e administrativo, ao longo da história, levou a todo um protocolo diferenciado que culminou, tempos depois, com a independência e o início do Estado brasileiro. Em função desse processo, havendo problemas na Europa, o rei Dom João precisou sair de Portugal, em função das demandas entre a Inglaterra e França, e precisou vir até o país lá pelo 1808, a chegada da coroa portuguesa, do rei de Portugal aqui, para que ele mantivesse o status de rei em Portugal. Um novo status jurídico foi instituído aqui no Brasil. Então, nós deixamos de ser colônia e passamos à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Tempos depois, a chegada de Dom João foi extremamente importante para essa repaginação jurídica, digamos assim, do processo de construção da história do direito no Brasil. Então, o Brasil deixou de ser Reino Unido, deixou de ser colônia, e com a chegada de Dom João aqui, a partir de 1808, o Brasil tornou-se Reino Unido de Portugal e Algarve. Através diante dessa questão, várias outras situações, um processo administrativo, de estruturação administrativa aqui no novo reinado, foi sendo instituído ao longo do tempo. Uma questão extremamente importante, e aí de ordem econômica, foi a abertura dos portos às Nações Unidas, leia-se Inglaterra. Então, a relação que Portugal estabelecia foi muito forte durante muito tempo com a Inglaterra, e a Inglaterra, durante muito tempo, foi o braço forte da economia aqui no Novo Mundo. Tempos depois, findo esse processo de contendas entre Portugal e França, Dom João retorna a Portugal, deixando aqui o seu filho, que com o compromisso de manter esse status jurídico, ou seja, manter a colônia vinculada a Portugal. No entanto, o processo político, histórico e jurídico pelo qual o Brasil passava, a transformação, a insatisfação das pessoas aqui, culminou com um novo modelo, um novo processo que dá início ao Império Brasileiro. O Império Brasileiro, o período imperial do Brasil, ele vai de 1822 a 1889. Então, durante o período do Império, nós destacamos como importantes documentos jurídicos as ordenações filipinas, o Código Criminal de 1830, esse código foi inspirado num projeto de Código Penal do estado da Louisiana, nos Estados Unidos. No tocante às penas, o Código Criminal do Império baseou-se nas ideias de Beccaria e deixou cristalino o princípio da anterioridade ao prever que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio este que está consagrado no artigo 1º do atual Código Penal brasileiro. Então, se a Carta de Foral e a Carta de Doação foram os primeiros documentos no Brasil colônia, as ordenações filipinas e o Código Penal foram os primeiros documentos jurídicos do novo Império. Um destaque a ser feito diz respeito também a uma outra legislação, que foi o Código de Processo Criminal em 1832. Este código,
ele foi inspirado nas ideias inglesas e francesas e, em sua reforma, no ano de 1871, criou o Instituto do Inquérito Policial, que figura em nosso direito penal até hoje. No Código de Processo Penal atual em vigor no Brasil, a primeira parte do Código de Processo é justamente sobre o inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento inquisitorial. Isso significa dizer que, fechado o relatório pelo delegado, esse processo ele pode ser revisitado no caso da ação penal. Então, a origem do procedimento administrativo de inquérito policial, ele tem sua origem no ano de 1832. Dom Pedro II, em 1850, promulgou um outro documento, uma outra lei extremamente importante para o Brasil, que foi o Código Comercial. O Brasil, ele teve um único Código Comercial que foi publicado no ano de 1850. Quem foi seu relator foi o Visconde de Mauá. Importante frisar que este código ainda está em vigor na parte que diz respeito ao direito marítimo, pois o Código Civil de 2002 revogou todo o restante deste referido código. Então, o Código de 1850, o Código Comercial, continua em vigor na parte referente ao direito marítimo. Todo o protocolo referente às questões de ordem empresarial, a partir de 2002, passaram a fazer parte do Código Civil brasileiro. Então, foi Dom Pedro, em 1850, que promulgou o Código Comercial. Este Código Comercial foi muito festejado na época, servindo de fonte de inspiração para os países do Cone Sul. Por que ele foi muito festejado? Porque, pela primeira vez, é de suma importância ressaltar essa questão, que o Brasil inaugura uma fase diferenciada na economia. O próprio discurso do Mauá, quando na relatoria do Código, é de que era chegada a hora do país, do novo Estado, ele redimensionar os investimentos que antes era capitaneado para o tráfico de negros, para ser utilizado pela indústria e pelo comércio. Ainda sobre o Brasil imperial, é importante para a história do direito, são outros documentos, como, por exemplo, os regulamentos 737 e 738, né? Todos também no mesmo ano do Código Comercial de 1850. O regulamento 737, ele tratou do processo, da execução e dos recursos e influenciou o nosso Código de Processo Civil. O regulamento 738, ele disciplinou os tribunais de comércio e o processo de falência. Então, aqui são alguns elementos do Brasil Império, que vai do ano de 1822 ao ano de 1889. A República Brasileira. A República Brasileira, juridicamente, foi criada pelo Decreto número 1, no dia 15 de novembro de 1889. Houve, portanto, mais um rompimento jurídico, e este rompimento se deu com o regime monárquico, para que se instalasse no país uma república presidencialista e federativa, que vigora até hoje. Neste período, foram criados os mais importantes códigos e legislações extravagantes em nosso país. Entre eles, apenas para citar alguns, na área trabalhista, a consolidação das leis do trabalho, na área civil, os Códigos Civil de 1916 e 2002, o Código de Processo Civil, e na área penal, o Código Penal e o Código de Processo Penal, além da área tributária, com o Código Tributário Nacional. É digna de nota a nossa legislação consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, referência pelo avanço na proteção aos direitos do consumidor no país. A República Brasileira, ela é consolidada a partir de um regime presidencialista federativo.
Então, a nossa república, ela é uma república federativa. A própria Constituição de 1988 inaugura esse princípio lá no artigo 1. A nossa república federativa significa dizer que o Brasil, ela é uma união das entidades que compõem o Estado. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Feito esse prólogo acerca da história no Brasil Colônia, no Brasil Império e no Brasil República, nós iremos agora conversar um pouquinho com vocês sobre as constituições brasileiras no país, iniciando pela Constituição de 1824. O que é uma Constituição? Então, para a história do direito, é importante que o estudo das constituições brasileiras, pois elas representam a lei máxima de um país. Cada momento histórico apresenta algumas particularidades que procuraremos destacar. Aqui tem o conceito. O que é Constituição? Ela é a lei maior que rege todos os deveres e direitos dos cidadãos brasileiros. No projeto da Constituição, os deputados queriam reduzir o poder do imperador, o que não deixou Dom Pedro feliz. Em resposta a isso, Dom Pedro mandou fechar esta Assembleia e até prender alguns deputados. Então, no dia 25 de março de 1824, Dom Pedro outorgou a primeira Constituição brasileira. Vamos conhecê-la? Constituição de 1824. A primeira Constituição brasileira não foi uma Constituição democrática. Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte, impôs, ou seja, ele outorgou, ou seja, a Constituição de 1824 foi uma Constituição outorgada, ou seja, uma Constituição imposta pelo imperador sem participação popular. Então, a Assembleia Constituinte foi desfeita pelo imperador, ele impôs, ou seja, ele outorgou a Constituição de 1824, o texto constitucional, que foi criado inicialmente por uma comissão de notáveis, tinha como base as ideias de Benjamin Constant entre os anos de 1767 a 1830. Essa Constituição, a primeira e única Constituição imperial, ela teve um tempo de duração de 69 anos. Aqui eu vou trazer algumas particularidades dessa Constituição. Primeiro, se instaurou no país uma monarquia, que a monarquia era forma de governo e de caráter hereditário, ou seja, a transmissão do poder seria de pai para filho. Nós tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II. A religião oficial. A religião era católica apostólica romana, então a religião católica era uma religião oficial no Estado brasileiro. Portanto, o Estado instaurado pela Constituição de 1824 não era um Estado laico, porque ele tinha uma religião oficial. O direito de petição, havia um princípio nesta Constituição, onde o direito de petição foi garantido. Todo cidadão poderia apresentar por escrito reclamações, queixas ou petições e expor qualquer infração da Constituição imperial, requerendo perante a autoridade competente a responsabilidade dos infratores. Além dos 3 poderes, aí vem uma outra particularidade, uma ressalva aqui importante. Então, além dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, foi criado pela Constituição de 1824 um 4º poder, chamado poder moderador, onde Dom Pedro I, conforme previsto no artigo 5º desta Constituição, diz o seguinte: os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4: o poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. Então, o que era o poder moderador?
a partir da Constituição de 1824. Era um poder autoritário que conferia a Dom Pedro I poderes como chefe supremo da nação. Artigo 99 da Constituição de 1824 previa o seguinte: a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma. O princípio relacionado, por exemplo, à questão do direito administrativo, na época imperial, era o princípio da irresponsabilidade do soberano. Isso significa dizer o seguinte: será que Dom Pedro não sabia o que ele deveria fazer? Ele era uma pessoa irresponsável, etc. O princípio aqui do ponto de vista jurídico da irresponsabilidade administrativa, já que dizia o artigo 10 de que havia um poder moderador, além do poder judiciário, do poder legislativo e do poder executivo, e de que o imperador, de acordo com o artigo 99, era inviolável e era sagrado, ele não estava sujeito a ser responsabilizado por qualquer ação que praticasse. Ou seja, o imperador não tinha a obrigação de prestar qualquer satisfação a quem quer que fosse. E os atos por eles praticados eram atos soberanos. Eram atos soberanos. Então, uma importante particularidade da Carta de 1824 é justamente o fato de que o imperador exercia um poder de comando e de supremacia sobre todos os demais poderes. Esta foi a primeira e única Constituição do Estado Imperial Brasileiro. Vamos fazer alguns comentários agora sobre as constituições republicanas. Nós temos a primeira Constituição Republicana, que é de 1891. Ela foi a primeira Constituição, ela foi aprovada pelo Congresso no dia 24 de fevereiro de 1891. Baseou-se nas ideias de Saldanha da Gama, Américo Brasiliense, Antônio Luiz dos Santos Werneck, Francisco Rangel Pestana e Pereira de Magalhães Castro, que compunham a famosa Comissão dos Cinco. O presidente Marechal Deodoro da Fonseca indicou para elaborar o texto final ninguém menos do que o jurista Rui Barbosa. Quais são as particularidades da primeira Constituição Republicana, que é de 1891? Primeiro, os poderes voltaram a ser 3, sendo excluído o poder moderador, conforme determinação do artigo 15 desta Constituição, que dizia: são órgãos da soberania nacional, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, todos harmônicos e independentes entre si. O vice-presidente da República era o presidente do Senado. Não podiam votar os mendigos, os analfabetos, os religiosos de ordem monásticas e os militares de baixa patente, ou seja, os praças de pré. As penas de galé, havia a pena de galé, o que era a pena de galé? Era uma pena que sujeitava os condenados a andar com correntes de ferro nos pés. E havia também a pena de banimento judicial. Essas penas elas foram abolidas ao longo da República Brasileira. Um contraponto entre a Constituição de 1891 com a Constituição de 1988. Primeiro, o artigo 2º da Constituição de 1988 reforça a questão da autonomia dos poderes. São 3 os poderes na República Brasileira: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes e harmônicos entre si. A Constituição, a partir da Constituição de 1891, se institui o Estado laico no país. Ou seja, não há uma religião oficial no nosso país. Isso existia na Constituição de 1824. Uma designação obrigatória para o exercício do cargo de vice-presidente é o fato de que o vice-presidente da República seria o presidente do Senado. Muito embora se tratasse aqui, no artigo 15, de que os órgãos da soberania nacional são os poderes legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si, mesmo assim, o cargo de chefe do Senado
ficava ao encargo do vice-presidente. Com relação ao direito ao voto, na Constituição de 1988, o direito ao exercício do voto se dá a partir dos 16 anos. Entre os 16 e 18 anos completos, é facultado ao brasileiro se inscrever como eleitor e, a partir daí, ele pode votar. A partir dos 18 anos, a inscrição como eleitor é obrigatória e a pessoa deverá, então, ter o direito de votar. A própria Constituição Federal de 1988 traz algumas restrições ao exercício do direito ao voto. No caso da Constituição de 1891, quem não podia votar? Mendigos, analfabetos, religiosos de ordem monástica e os militares de baixa patente. Com relação às penas, durante muito tempo no país, havia aplicação da pena de morte, das penas de galés e das penas de banimento. Essas penas, elas foram abolidas e, no contraponto com a Constituição de 1988, a pena de morte existe sim no Brasil, em caso excepcional. Qual é esse caso excepcional? A pena de morte só será aplicada no Brasil em caso de guerra iminente. A forma de execução tem uma previsão no Código de Processo Penal Militar, que é através do fuzilamento. Uma questão que tem que ser falada aqui, com relação às penas, é de que o próprio artigo 5º da atual Constituição Brasileira de 1988 fala o seguinte: não se admitem penas cruéis, penas de banimento, pelo princípio basilar, que é da humanização da aplicação da pena. Então, aqui são algumas considerações sobre a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana. A segunda Constituição republicana é a Constituição de 1934. Essa Constituição traz uma inovação. Primeiro, que ela criou os direitos sociais no Brasil. A comissão que elaborou o projeto, a Comissão de Itamaraty, teve como fonte de inspiração para o texto funcional duas constituições na ordem internacional. A Constituição Alemã, de Weimar, em 1919, e a Constituição da Espanha, de 1931. Para o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, por exemplo, os legisladores constituintes baseavam-se na Constituição Mexicana de 1917. Então, com relação aos direitos sociais geral, nós tivemos duas referências, que é a Constituição de 1919, alemã, e a de 1931, que é a espanhola, e com relação aos direitos trabalhadores, nós tivemos a Constituição de 1917, que é a Constituição mexicana. Esta Constituição, a segunda Constituição republicana do Brasil, foi promulgada no dia 16 de julho de 1934. Uma outra particularidade: a Constituição de 1934, diferente do que ocorreu com a Constituição de 1824, ela foi uma Constituição promulgada, ou seja, houve uma discussão e uma participação popular dentro desse processo. Quais são as particularidades da Constituição de 1934? Determinou-se a proibição de diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Se instituiu o salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, as necessidades normais do trabalhador. Foi criado um mandado de segurança para a defesa do direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. O STF passou a chamar-se Corte Suprema. Essa Constituição, ela é importante porque ela traça um novo perfil da história republicana, quando ela reconhece direitos sociais dos trabalhadores, quando ela reconhece direitos gerais como saúde, educação. No entanto, muito embora ela traga um avanço relevante, uma outra referência importante aqui foi a primeira Constituição a instituir o voto feminino, é uma outra particularidade também da Constituição de 1934,
que teve à frente uma grande musicista, Chiquinha Gonzaga, que lutou pelos direitos da mulher, inclusive com relação à questão da violência doméstica. Então, aqui essas são algumas particularidades da Constituição de 1934, que foi uma Constituição promulgada. Essa Constituição de 1934 durou apenas 3 anos. Deu lugar a essa Constituição, a Constituição de 1937. Ao contrário da Constituição de 1934, que foi promulgada, a Constituição de 1937, terceira Constituição republicana, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta. Então, é uma característica similar, né? A característica como ocorreu com a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 foi outorgada pelo imperador e a Constituição de 1937 foi outorgada ou imposta pelo ditador Getúlio Vargas no dia 10 de novembro de 1937. A redação, o texto dessa Constituição, foi do ministro Francisco Campos. Essa Constituição de 1937 baseava-se em ideias fascistas, ficou conhecida como Constituição Polaca, pois tinha muita semelhança com a Constituição Polonesa de 1935. O chefe do Estado, Getúlio Vargas, era o único titular do poder constituinte, ou seja, o chefe de Estado tinha uma particularidade, uma força e estava acima dos demais poderes. Ou seja, o chefe de Estado, Getúlio Vargas, era o único titular do poder constituinte. Nas democracias, o poder constituinte reside no povo. Nas ditaduras, no chefe de Estado. E foi isso que aconteceu em 1937. Esse período da história brasileira ficou conhecida como período do Estado Novo. O Estado Novo vai de 1937 até 1945. Quais são as particularidades da Constituição de 1937? Primeiro, foi determinado em todo o Brasil estado de emergência, que perdurou durante todo o Estado Novo. Havia a previsão de um Tribunal de Segurança Nacional, ou seja, um juízo de exceção, cuja competência seria fixada pelo chefe do Estado, ou seja, a Lei Constitucional número 7 de 1942. Uma outra particularidade, pelo artigo 178, os parlamentos foram fechados, ou seja, na esfera federal, estadual e municipal, e as eleições foram suspensas. O chefe do Estado exercia a função legislativa por intermédio das leis constitucionais e dos decretos-leis. Neste período, foram instituídos os seguintes documentos legais, importante frisar, que estão em vigor: o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei das Contravenções Penais e a consolidação das leis trabalhistas em 1943. Não havia, na época, previsão constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri, na nossa Constituição de 1988, tem uma previsão no artigo 5º, ou seja, a Constituição de 1988, coloca como um dos princípios a instituição do Tribunal do Júri com competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Passamos agora a fazer alguns comentários sobre a Constituição de 1946. Getúlio Vargas renunciou em 1945. Logo em seguida, assumiu a presidência da República José Linhares e ficou apenas um ano, de 1945 a 1946. Ele foi o presidente do STF e depois foram convocadas novas eleições. Então, após esse período em que José Linhares ficou no poder como presidente, houve uma convocação de novas eleições. No período pré-eleitoral, foram criados alguns partidos políticos, dentre eles ao PSD, ou seja, o Partido Social Democrático, a UDN, União Democrática Nacional, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Após as eleições diretas, assumiu a presidência do Brasil o general Eurico Gaspar Dutra,
e iniciaram-se os trabalhos para a elaboração de uma nova Constituição, que foi promulgada no dia 18 de setembro de 1946. Então, uma outra característica da Constituição de 1946 é o fato de ser uma Constituição promulgada. Pela ordem, a Constituição de 1824 foi uma Constituição outorgada. A Constituição de 1891 foi uma Constituição promulgada, assim como a Constituição de 1934. A Constituição de 1937 foi uma Constituição outorgada. E a Constituição de 1946 foi uma Constituição promulgada. Quais são as particularidades da Constituição de 1946? Vamos lá. A Justiça do Trabalho foi constitucionalizada e passou a ser um ramo do Poder Judiciário. Para o estabelecimento de impostos, era necessária lei prévia obrigatória, o que se remete a um princípio tributário, o princípio da estrita legalidade tributária. Os juízes e tribunais só podiam ser naturais, ficando vedado os juízes de exceção ou de foro privilegiado. O foro privilegiado, portanto, ficou proibido, salvo instituído pela própria Constituição. O princípio da retroatividade da lei penal ficou vedado, salvo se benéfico. Ou seja, o princípio da retroatividade. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. A extradição de brasileiro ou estrangeiro por crime político ou de opinião não seria mais deferida. E o Tribunal do Júri voltou a ter uma previsão constitucional. Ficou garantida também a assistência judiciária para os necessitados. Atenção! Após a renúncia do presidente Jânio Quadros, no dia 28 de agosto de 1961, ocorreu uma crise institucional no Brasil muito grande, que culminou com a implementação de um regime parlamentarista. Pausa. A Constituição de 1891, a Constituição de 1934, a Constituição de 1937 e a Constituição de 1945, todas elas, nós estivemos sobre um regime presidencialista. Ou seja, as funções de chefe de Estado, de chefe de governo, ficavam na pessoa do presidente. Entretanto, em 1965, quando estava em vigor a Constituição de 1946, foi estabelecido, após a renúncia do Jânio Quadros, que foi presidente na época, o Jânio Quadros, inclusive, ele tinha um símbolo muito interessante na sua campanha, que era uma vassoura. O Jânio, ele dizia na campanha que iria varrer a corrupção do nosso país. Só que o Jânio ficou apenas 8 meses na presidência e renunciou, alegando forças obscuras que o tiraram do poder. Portanto, ele renunciou no dia 25 de agosto de 1961, gerando uma crise institucional extremamente relevante que culminou com um modelo novo. Ou seja, o Brasil implementou o parlamentarismo através da emenda constitucional número 4, no dia 2 de setembro de 1961. Assumiu o cargo de primeiro-ministro Tancredo Neves e tomou posse como presidente da República João Goulart. Quando Jânio renunciou, João Goulart estava em viagem e conta a história que os militares na época falaram que ele só governaria se houvesse uma comunhão de intenções. Portanto, o modelo encontrado foi justamente o parlamentarismo. Ou seja, no sistema parlamentarista, nós temos o primeiro-ministro e o presidente da República. Um exerce a chefia de governo e o outro exerce a chefia de Estado. Então, isso é feito juridicamente através de uma emenda constitucional, número 4,
datada do dia 2 de setembro de 1961, tomando posse Tancredo Neves, então, como primeiro-ministro, e o presidente da República, o vice João Goulart. Em janeiro de 1963, por referendo popular, o parlamentarismo foi afastado do sistema político brasileiro por outra emenda constitucional, a emenda número 6, do dia 23 de janeiro de 1963. Dentro desse processo, ainda sobre o auspício da Constituição de 1946, aconteceu no Brasil o processo de ditadura militar. Então, no dia 31 de março de 1964, nós tivemos o golpe militar e o Brasil foi governado por militares por meio de atos institucionais. O primeiro ato institucional, o AI-1, foi um ato jurídico onde houve uma ruptura constitucional imposto pelo Comando Militar, composto pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E esse ato institucional foi redigido por Francisco Campos e entrou em vigor no dia 9 de abril de 1964. Isso significa a instauração de um governo militar no país que durou mais de 20 anos. 2 dias depois, do dia 9 de abril de 1964, portanto, no dia 11 de abril de 1964, o general Humberto de Alencar Castelo Branco foi eleito indiretamente, ou seja, por um colégio eleitoral, o presidente da República. A sequência dos presidentes militares até o processo de abertura no ano de 1985 foi a seguinte: general Arthur da Costa e Silva, general Emílio Garrastazu Médici, general Ernesto Geisel e general João Batista de Oliveira Figueiredo. Atenção! O ato institucional número 2, no dia 27 de outubro de 1965, estabeleceu emenda constitucional ao artigo 98 da Constituição de 1946, aumentando o número de ministros do Supremo Tribunal Federal de 11 para 16 e determinou a extinção de todos os partidos políticos, cancelando todos os seus registros. Posteriormente, por meio do ato suplementar número 4, em novembro de 1965, foram criados apenas 2 partidos políticos: a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que apoiava o governo militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição. Então, nós saímos da pluralidade partidária para o bipartidarismo, com a existência de apenas 2 partidos que seguissem a cartilha do governo. Então, houve um engessamento do processo democrático de participação popular. Nessa sequência, após o início da ditadura militar, houve um rompimento total com a Constituição de 1946 e foi criada a Constituição de 1969. O presidente Castelo Branco nomeou uma comissão de 4 juristas para que elaborassem uma nova Constituição. A comissão dos 4 era composta pelos constitucionalistas Levi Carneiro, Seabra Fagundes, Orozino Nonato e Temístoles Brandão Cavalcante. Por meio do ato institucional número 4, Castelo Branco convocou o Congresso Nacional, que estava fechado, para analisar e deliberar e aprovar o projeto de Constituição. Em 24 de janeiro de 1967, o projeto foi votado e aprovado pelo Congresso, com algumas mudanças determinadas pelo ministro da Justiça, o então Carlos Medeiros da Silva. Quais são as particularidades da Constituição de 1967? Primeiro, competia à União a apuração das infrações penais contra a segurança nacional e a ordem política social, bem como determinar a censura em diversões públicas. Ou seja, o exercício da cultura, a veiculação de teatro, de uma música, de cinema, ela, antes de ser veiculada, deveria passar por uma verificação de censores para só então, com a devida autorização pela União, poder ser então executada ou veiculada.
Uma outra particularidade da Constituição de 1967 dizia o seguinte: o presidente da República podia expedir decretos com força de lei sobre matéria de segurança nacional e finanças públicas, ou seja, há uma concentração de poderes na pessoa do presidente da República, que poderia comandar com mão de ferro com apenas uma canetada através dos decretos. Uma outra particularidade da Constituição de 1967 é que competia privativamente ao presidente da República a aprovação da nomeação dos prefeitos dos municípios declarados de interesse de segurança nacional. Então, além do colégio eleitoral, que escolhia, sem a participação direta, os presidentes da República, todos militares, também foram criadas figuras dos prefeitos biônicos, ou seja, o povo não tinha o direito de escolher os seus prefeitos. Eles seriam nomeados pelo presidente da República em caráter privativo. Uma outra particularidade da Constituição de 1967, toda pessoa natural ou jurídica, ela é responsável pela segurança nacional. Ou seja, quem agisse ao contrário da vontade da Presidência da República ou da União, deveria ser considerado inimigo do Estado. O STF, Supremo Tribunal Federal, permaneceu com 16 ministros e a Justiça Militar era competente para o julgamento dos crimes contra a segurança nacional. O Ministério Público era uma seção conjugada ao Poder Judiciário, ou seja, não havia qualquer autonomia entre os poderes, tudo ficando concentrado no Poder Executivo. Havia a previsão de direitos e garantias individuais, artigo 150 da Constituição Federal, porém, não eram respeitados de fato. Ou seja, formalmente, havia um rol de direitos, de garantias individuais, mas só formalmente, não havia uma efetiva consolidação desses direitos na prática. Atenção, ato institucional número 5, famoso ato institucional número 5, o AI-5, do dia 13 de dezembro de 1968. O ato institucional número 5, de 1968, ele continha 12 artigos e foi o mais temível de todos os atos institucionais anteriores. Ele determinou, entre outras coisas, a suspensão dos direitos políticos, das garantias constitucionais ou legais dos magistrados, como princípio da vitaliciedade e inamovibilidade. Ele suspendeu a garantia do direito de habeas corpus nos casos de crimes políticos e de crimes contra a segurança nacional, ordem econômica e social e economia popular. Além dessas determinações, a Constituição de 1964 foi modificada conforme previsão do artigo 1º do ato institucional número 5, que dizia: é mantida a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as constituições estaduais com as modificações deste ato institucional. A emenda constitucional número 1 de 1969 é considerado por muitos historiadores como uma nova Constituição, pelo tamanho e a modificação que gerou no modelo até então em vigor. Então, a emenda constitucional número 1 de 1969, considerada por muitos uma verdadeira e nova Constituição, diz o seguinte: em virtude da emenda constitucional número 1, do dia 17 de outubro de 1969, ter modificado por completo a Constituição, de 1964, afirmam alguns historiadores e juristas, de fato, ela foi uma nova Constituição. Reforça essa afirmação a previsão do próprio artigo 1º da referida emenda, que diz: a Constituição de 24 de janeiro de 1967 passa a vigorar com a seguinte redação: assim, em 17 de outubro de 1969, ao governo de Emílio Garrastazu Médici, promulgou-se, não de direito, mas sim de fato, uma nova Constituição, e esta Constituição outorgada pelo regime militar. Quais são as particularidades? Quais são as particularidades da Constituição
ou Emenda Constitucional de 1969. Vamos lá. Primeiro, havia a garantia constitucional de habeas corpus. A garantia constitucional de habeas corpus ficou suspensa nos casos de crimes políticos e de crime contra a segurança nacional, a ordem econômica e a social e econômica popular. Então, a Constituição, a garantia constitucional de habeas corpus ficou suspensa nos casos de crimes políticos, crimes contra a segurança nacional, ordem econômica e social e economia popular. Uma questão importante a se referir aqui com relação ao habeas corpus, que é um instrumento jurisdicional de garantias do direito de ir e vir, foi negligenciado e colocado em segundo plano, em virtude de não se permitir a sua aplicabilidade nos casos de crimes políticos, por exemplo. E esses ditos crimes cerceiam o direito de liberdade de expressão. Uma outra característica, ou outra particularidade da Emenda Constitucional número 1 de 1969 é de que ela determinou penas de banimento do território nacional do brasileiro que comprovadamente se tornasse inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional. Dentro desse protocolo, vários artistas e políticos foram extraditados do país, só retornando para cá com o processo de reabertura política a partir dos anos 80 e a consolidação da nova Constituição em 1988. Dentre eles, o nobre baiano Caetano Veloso. A pena de morte foi reintroduzida no ponto de vista constitucional, nos casos de guerra externa, psicológica, adversa ou revolucionária ou subversiva. Todos os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução, a quem muitos chamam de revolução, outros chamam de ditadura, outro de período militar, mas todos os atos praticados pelo Comando Supremo, de 31 de março de 1964, foram aprovados e excluídos de eventual apreciação pelo Poder Judiciário, conforme dispõe o artigo 181 da Emenda Constitucional de 1969. Então, aqui, antes de nós falarmos um pouquinho sobre a Constituição de 1988, nós temos uma linha histórica, né, com relação às constituições aqui citadas. A Constituição de 1824, nós tivemos eleições censitárias, aberta e indireta. Uma questão importante a dizer aqui que o voto não era secreto e votava pela idade de quem tivesse a melhor renda. O imperador não respondia judicialmente por seus atos, em função do princípio administrativo da irresponsabilidade administrativa. Havia uma monarquia unitária, soberana e de caráter hereditário, ou seja, o poder era transferido de pai para filho. Com a Constituição de 1891, uma importante referência a ser feita é que houve a abolição das instituições monárquicas, a eleição de votos diretos, mas a descoberta, ou seja, não secreto. Um sistema de governo presidencialista foi instalado. Os estados da federação passaram a ter suas constituições hierarquicamente organizadas em relação à Constituição Federal. Ou seja, o princípio da hierarquia da Constituição Federal. Todas as constituições e as demais leis devem observância aos preceitos constitucionais da ordem pública nacional. A Constituição de 1974, essa Constituição, sim, instituiu o voto secreto, o voto obrigatório para os maiores de 18 anos, previu a criação da Justiça do Trabalho, a criação da Justiça Eleitoral e nacionalizou a riqueza do subsolo e a queda d'água no país. A Constituição de 1977 admitiu a pena de morte, concentrou os poderes no chefe do Executivo, retirou do trabalhador o direito de greve. Então, o direito de greve, pela Constituição de 1977, era considerado crime, e estabeleceu a eleição indireta para o presidente, e o mandato do presidente passou a ser de 6 anos. Dentro desse processo, entre 1824 e 1937,
principalmente entre a ruptura jurídico-política entre 1824 a 1891, nós temos nesse processo de transição uma outra grande referência histórica a ser tratada aqui, que foi a abolição da escravatura. Ou seja, os negros que vieram substituir a mão de obra escrava que se pretendia com os índios, com a chegada dos portugueses à época do Brasil colônia, os negros vindos da África vieram na condição de objeto. Eles não eram sujeitos de direitos. Os negros não eram considerados pela legislação brasileira pessoa. Nesse sentido, um grande processo de vilipêndio com relação aos direitos dos negros no país é uma conta que o Brasil tem a pagar durante todo esse processo. Queria fazer isso com os índios, fez assim com os negros. Então, todo esse processo da formação no território brasileiro, do princípio da nacionalidade brasileira, se dá através de um processo de muita luta, de muito vilipêndio e de muito sofrimento. De boa parte da população aconteceu assim com os índios e assim também com os negros. Então, esse processo de transição, não só nesse processo de ruptura, ainda nos auspícios do Império, nós tivemos o fim da escravidão. O fim da escravidão, pelo menos do ponto de vista legal. Até hoje, o nosso país sofre muito com relação ao preconceito, ao racismo, com relação ao povo negro. Há que se registrar essa questão aqui. Então, 1824, 1891, 1934, 1937. A Constituição de 1946, dentre outras questões já referidas aqui, ela trouxe, é chamada de uma Constituição redemocratizadora, ela traz a igualdade, o princípio da igualdade de todos perante a lei, ela fala sobre a inviolabilidade do sigilo de correspondência e resgata o princípio da separação dos poderes. Além de falar sobre a extinção da pena de morte, já referi, houve a extinção da pena de morte, o respeito à liberdade de consciência, de crença e de exercício de cultos religiosos e a liberdade de expressão. Então, a Constituição de 1946, ela resgata os princípios da Carta de 1934, que tem como parâmetro o respeito à autonomia da vontade, à liberdade de expressão. Essa é uma regra geral, capitaneada pela Constituição Republicana de 1946. A Constituição de 1967, como falamos aqui por último, ela, primeiro, também restringe ao trabalhador o direito de greve, estabeleceu a pena de morte para crimes de segurança nacional e criou as eleições diretas para presidente, que passou a ter um mandato de 6 anos. Então, todo esse processo, que culminou com a emenda número 1 de 1969, que buscou consolidar um período militar no Brasil, vai sofrendo um desgaste ao longo dos 20 anos e há um novo processo de ruptura. Em 1985, lá na década de 80, houve uma grande movimentação popular no sentido do resgate da democracia no Brasil. E uma grita muito forte foi pelas eleições diretas, amplas e restritas, e por uma nova constituinte. De todo esse processo, o legado foi a promulgação, no dia 5 de outubro de 1988, da Constituição Cidadã. Então, a Constituição Cidadã, ou a Constituição promulgada no dia 5 de outubro de 1988, ela tem alguns antecedentes importantes. Vou relatá-los aqui. Primeiro, Constituição de 1988, antecedentes importantes. O passo fundamental para a redemocratização do Brasil ocorreu no governo de Ernesto Geisel. Em outubro de 1978, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional número 11, que revogou o famigerado AI-5. Com essa emenda, o Congresso Nacional não poderia ficar em recesso. Os políticos não teriam mandato cassado. Os cidadãos
não seriam privados dos seus direitos políticos. Também foi restaurado o habeas corpus para garantir o direito de ir e vir do cidadão. Houve uma tentativa de retorno de eleições diretas para presidente da República por meio do movimento Direta Já. Em abril de 1984, esse movimento não foi bem sucedido e ficou determinado que haveriam eleições indiretas para a escolha de um presidente civil. Disputaram a presidência da República, na época, Paulo Maluf, pela situação, e Tancredo Neves pela oposição. Tancredo Neves foi eleito, adoeceu e morreu, e seu vice, José Sarney, assumiu a presidência do Brasil. O José Sarney, ele ficou no mandato durante 5 anos. Foi, então, feita uma nova Constituinte, no ano de 1987. Em novembro de 1986, portanto, foram eleitos os parlamentares, deputados federais e senadores que formaram o Congresso Nacional Constituinte para a elaboração da nova Constituição brasileira. Os trabalhos foram iniciados no dia 1 de fevereiro de 1987, com a presidência do deputado Ulisses Guimarães, e a promulgação da atual Constituição Federal se deu no dia 5 de outubro de 1988, a chamada Constituição Cidadã, como eu disse aqui. Esta Constituição determinou que a República Federativa do Brasil constitui-se um Estado democrático de direito. Quais são as particularidades da Constituição Cidadã, promulgada no dia 5 de outubro de 1988? Os alicerces, os seus fundamentos. Os fundamentos da República do Brasil são a soberania do Estado, o respeito à cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, mediante referendo, plebiscito ou iniciativa popular. Vamos para as considerações sobre essas falas aqui. Uma primeira questão é de que soberania de Estado. A União é soberana. Os estados e municípios têm autonomia. O respeito às instituições democráticas. O respeito à autonomia e harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. A valorização dos princípios do Estado brasileiro, tendo por base o exercício da plena cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, a livre iniciativa e a pluralidade política. O artigo 2º da Constituição, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, fala da legitimidade do poder e diz: todo poder emana do povo. Então, a legitimidade é do povo. O exercício do poder, do ponto de vista jurídico e político, será do povo diretamente, através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, ou indiretamente através dos seus representantes escolhidos através do voto. O Poder Judiciário voltou a ter independência, com autonomia funcional, administrativa e financeira, bem como a garantia dos princípios da vitaliciedade, inamovibilidade e irretentibilidade de salários como forma de garantir o status pleno de autonomia e harmonia deste poder. O Ministério Público passou a ser uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. O Poder Legislativo, consagrado nos artigos 44 a 135 da Constituição de 1988, voltou a ter independência. O processo legislativo tem previsão entre os artigos 59 a 69 da Constituição Federal de 1988. O Poder Executivo está previsto nos artigos 76 a 91. As atribuições do Presidente da República elencadas no artigo 88.
O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por atos e manifestações do exercício da profissão. Então, a Constituição de 1988, como visto aqui, resgata o princípio da participação popular, da liberdade de expressão, do direito de ir e vir, o respeito às instituições democráticas, resgata os remédios constitucionais, como o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, estabelece um rol de direitos e garantias constitucionais, conforme previsto no artigo 5º, no artigo 6º e 7º da Constituição. Estabelece que o Estado brasileiro é um país laico, é um Estado laico, ou seja, não tem uma religião oficial, e respeita a liberdade de culto religioso. Estabelece princípios e diretrizes fundamentais em respeito à articulação harmoniosa entre as instituições e os seus cidadãos. Então, essas são as considerações feitas sobre a história do direito no Brasil. Uma viagem através das constituições. Aqui, eu solicito que vocês deixem seus comentários sobre esta aula. São comentários de conteúdo. Aguardo a contribuição de vocês e até a nossa próxima aula.